Parece que o regime comuna do Maduro está cada vez mais fraco. Parece que os comunas no Brasil estão cada vez mais desesperados também. Talvez sejam novos tempos, tempos em que o extremismo de esquerda não vai reinar. Vai reinar uma coisa mais centrista, uma coisa mais pró-liberdade. Inclusive, ontem eu vi um membro do alto escalão brasileiro falando sobre o perigo da extrema-direita nas redes sociais. É muito estranho porque eu não ouvi mencionar que na Suprema Corte há extremistas de esquerda. Por exemplo, Flávio Dino já disse com a sua própria boca: eu sou comunista, e o comunismo foi o regime mais genocida de toda a história. Só que aí eu não vejo a mídia falar um A contra extremistas de esquerda. Lembrando que o Nicolás Maduro é um extremista de esquerda. En uso de mis facultades como presidente constitucional. A crise política e militar na Venezuela atingiu um novo patamar com relatos de deserções em massa de militares e o desaparecimento de aeronaves de combate avançado da Força Aérea Venezuelana, FAV. O governo do ditador Nicolás Maduro enfrenta crescentes pressões internas e internacionais, enquanto alianças antes firmes começam a desmoronar em meio à instabilidade. As pessoas têm que aprender a fazer pressão, fazer pressão, fazer pressão. Não deixar a extrema esquerda confortável nunca. Até agora, o que eu percebi na humanidade foi que a extrema esquerda ficou muito confortável, muito confortável. Começou a bater em todo mundo. Ah, tu é de centro. Ah, então tu é fascista. Tu é de centro-direita, tu é de centro-esquerda. Ah, tu é extremista de direita, então? A extrema esquerda ela ficou muito confortável durante muito tempo, a ponto de ditar as regras da realidade. Por isso que é necessário meter pressão, contra-argumentar, ir lá e colocá-los nos seus lugares. Assim, sujeitos como o Maduro não se criam. A deserção de militares não é um fenômeno isolado. Entre os dissidentes, há um crescente apoio a figuras da oposição como Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. Ambos surgem como líderes influentes em uma campanha por mudança no país, alimentando as esperanças de uma transição democrática. Antes de entrarmos diretamente nesse complexo assunto, eu peço que deixe a curtida agora mesmo nesse vídeo. Segundo informações do canal espanhol Emha Turgut Video, no qual vou deixar o link do vídeo original na descrição, o desaparecimento das aeronaves, combinado com a deserção de seus pilotos, gerou especulações sobre os destinos possíveis das aeronaves. Pessoal, eu tenho que falar um negócio pra vocês. A mídia brasileira, ela não tá cobrindo o que tá acontecendo de fato na Venezuela. Muitas das informações que chegam pra gente vêm de canais estrangeiros. Canais colombianos, canais argentinos, canais realmente não ligados ao nosso país. O nosso país meio que está ignorando tudo isso. Eu tenho uma tese, a minha tese é a seguinte: por que que está sendo ignorado tudo isso que está acontecendo na Venezuela? Por quê? Porque como o governo ele não se decidiu, ele tá tipo meia bomba, meio broxado, meio, vocês sabem, meio querendo. a- Aí não se estabelece se o governo brasileiro vai ir pro lado do Maduro ou não. E como vocês sabem, a mídia brasileira, ela tem lado. O trabalho da mídia séria, quando a mídia independente é notificar sobre a situação. Agora, a mídia brasileira, ela tem lado. Então, só depois que o Lula decidir se vai abraçar ou não o Maduro, se ele decidir rejeitar o Maduro, aí vai vir as notícias, entendeu? Vocês sabem como funciona. O Brasil ele é cheio de esqueminha e de coisinha assim. Essa é a minha tese, tá? Relatórios não confirmados sugerem que os caças foram levados para fora do território venezuelano, talvez para países vizinhos, como Colômbia ou Brasil, onde poderiam buscar asilo. Outros sugerem que os pilotos poderiam usar os caças para missões arriscadas,
contra a própria infraestrutura militar venezuelana, aumentando Isso é muito difícil, isso é extremamente difícil. Pelo amor de Deus, eles têm sistema de comunicação, né? Eles podem se... Eu ia dizer que países estrangeiros abateriam esses aviões, mas eu acho que dá pra eles se comunicar. Ou não. Eu não sei como funciona isso. Eu acho que se uma aeronave entra no espaço de um país estrangeiro, tem fortes possibilidades dela ser abatida, hein? os riscos de escalada regional. Entre as preocupações de segurança, o espaço aéreo brasileiro entrou na pauta. Se caças venezuelanos cruzarem ilegalmente as fronteiras brasileiras, a Força Aérea Brasileira, FAB, poderia considerar medidas extremas, como o abate de aeronaves. Tal ação representaria um risco significativo de tensão diplomática e militar, especialmente considerando as relações já tensas entre Brasil e Venezuela. No cenário interno, o governo Maduro adotou medidas drásticas para conter a crise. Oficiais de alta patente estão sendo detidos sob acusações de conspiração, enquanto testes de lealdade são conduzidos em diferentes ramos das Forças Armadas. Entretanto, as deserções em massa só aumentaram, deixando Maduro cada vez mais isolado. No contexto internacional, os Estados Unidos intensificaram as sanções econômicas e políticas contra o regime de Maduro. Washington também aumentou o apoio à oposição, tanto por meio de declarações públicas, quanto por ajuda financeira. A administração americana alertou que qualquer uso das aeronaves desaparecidas para ameaçar países vizinhos resultará em consequências graves, incluindo possíveis ações militares. Paralelamente, aliados de Maduro, como Rússia e China, continuaram a oferecer apoio limitado. Especialistas russos estão trabalhando na modernização dos sistemas de defesa aérea venezuelanos, enquanto a China insiste em uma solução política para o conflito. No entanto, a dependência crescente do regime em relação a esses países só reforça a fragilidade interna. Em meio a este cenário, documentos confidenciais também desapareceram do Palácio Presidencial. Esses documentos contêm informações estratégicas sobre acordos militares e econômicos, com aliados como Rússia, China e Irã. Isso se chama queima de arquivos. Por quê? Porque se o Maduro cair, ao menos alguns crimes ele consegue esconder. O vazamento dessas informações poderia expor detalhes sensíveis da defesa nacional e prejudicar a posição do regime na arena internacional. Maduro responde com discursos inflamados culpando inimigos estrangeiros e traidores internos por conspirarem para desestabilizar o país. Aham, claro. É sempre os Estados Unidos. Sempre que um modelo econômico inviável vai à falência, a culpa é dos Estados Unidos. Sempre que o socialismo falha, a culpa é da extrema direita. Esse discursinho é tão patético, tão patético. Contudo, para muitos observadores, essa narrativa não é suficiente para conter o descontentamento crescente dentro e fora das Forças Armadas. Enquanto isso, o futuro da Venezuela permanece incerto. A continuação da deserção de militares e a perda de apoio internacional minam ainda mais a autoridade de Maduro. A resolução desta crise não apenas determinará o destino do regime, mas também o futuro político e econômico de um país devastado por anos de instabilidade. O risco de um confronto militar direto entre a Venezuela e o Brasil, ou outros países da região, não pode ser descartado. Se a informação de que os caças venezuelanos já entraram no espaço aéreo brasileiro for verdadeira, o cenário poderá se transformar em um dos momentos mais tensos da história recente sul-americana. As próximas semanas serão decisivas para o futuro do continente. Com tantas informações surgindo sobre as tensões da Venezuela, a população daquele país realmente fica esperançosa que será liberta do regime sanguinário do ditador Nicolás Maduro, após quase 20 anos no poder, no qual a população saiu perdendo. E isso é um exemplo de que, quando o povo não escolhe o seu governo, certamente nada dará certo. Então, o ditador Nicolás Maduro está tentando fidelizar o máximo de militares possível, alertando seus generais que precisa se manter no poder.
Os generais sabem disso, pois se Nicolás Maduro cair, todo o alto comando das forças bolivarianas irão cair, pois certamente muitos serão presos por serem procurados pela Justiça dos Estados Unidos. Muitos também serão presos após ordem de Edmundo González, caso venha assumir a presidência da Venezuela no próximo dia 10 de janeiro. Cara, o problema que o González vai enfrentar, se chegar à presidência, é sinistro. É sinistro. É como, sei lá, é como se fosse um pintinho no meio de centenas e centenas de cobras. É presa fácil, pô. Porque a estrutura de poder que o Maduro criou, toda corrompida por ele, como é que tu vai desfazer sem destruir todo o país? Claro que o país já tá destruído, mas assim, tipo, o nível de caos que chegaria é insano. Bom, imagina o Gonzalez, ele teria que tratar esses caras do exército, Suprema Corte. Nossa, ele teria que literalmente recriar o país do zero, entendeu? E ir com altas chances de não ter mão de obra, não ter pessoas que saibam administrar, tendo que recorrer aos sujeitos que já estavam no regime e que são cobras. Vamos supor que todo mundo que se formou em direito lá na Venezuela aprendeu sobre direito comuna. Não tem mão de obra, entendeu? De pessoa que sabe direito realmente. Só pessoa enviesada por o lado comuna. É, mesmo que o González assuma, tá ferrado, entendeu? Nesse sentido, a Venezuela determinou pessoas não bem-vindas à Venezuela aos 9 ex-presidentes que irão acompanhar ele, González, até chegar dentro do solo venezuelano, o que significa que essas pessoas podem ser expulsas ou presas. Mas vale lembrar que os Estados Unidos declararam o total apoio de Edmundo González. Será mesmo que o ditador da Venezuela terá plena coragem de enfrentar os Estados Unidos? Acho meio mirabolante a ideia de aeronaves do Maduro serem roubadas. Só que o estado em que a Venezuela está atualmente, é, bom, coisas loucas acontecem e acontecem a todo momento, então eu não descarto essa possibilidade. Mas, no meu íntimo, assim, eu acho muito mirabolante. Sobretudo, voar para outro país estrangeiro sem medo de ser abatido, só se o cara tá desesperado pra fugir, velho. Não importa se tu foi uma pessoa zoada ontem, o teu passado vai deixar de importar, porque tu vai renascer. O renascer dos estrategistas é um plano com um método para que tu se torne outra pessoa, para que tu renasça. Tu vai destruir aquele teu eu do passado que era zombado, zoado, cheio de defeitos, e vai renascer como um estrategista. Tu vai remodelar tua mente e se tornar outra pessoa. Lembra quando as pessoas zoavam tu? Falavam dos teus defeitos? Pois é, aquele teu eu defeituoso vai deixar de existir. Tu vai se remodelar para ser como um estrategista, frio e poderoso. O que tu tem a ganhar? Uma mente melhor em que tu vai poder planejar a tua vida nos teus termos, tu vai começar a montar realmente estratégias e conquistar mais coisas e vai ter uma mente blindada. Agora, o que tu tem a perder? Número 1, teus inimigos podem te esmagar. Número 2, as pessoas podem ter nojo de ti. E número 3, tu pode decepcionar todos aqueles que te amam. Então, clica aqui no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do renascer dos estrategistas.